Aqui estamos juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo do livro Lírios de Esperança, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, na questão 919a: examinei o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Meus amigos, sábio Santo Agostinho. Mas vamos continuar. Com pouco mais de 48 horas após a cirurgia, a cicatrização era completa. Seu estado de ânimo era dos melhores. Reunimos-nos ao professor para visitá-lo. Convidamos Selena para nos acompanhar. O episódio do desmaio havia lhe despertado compaixão em relação ao nosso irmão. Ao longo dos corredores, nas alas restritas, a dirigente mostrou-se assustada e compadecida pelas dores que presenciava. Solicitamos a ela que entregasse alguns lírios ao convalescentes em nome de Eurípides. Com carinho, ela os ofertou nestes termos: Senhor Marcondes, como tem passado? Estou bem. Desculpe-me, mas não me recordo quem seja a senhora. Sou Selena, uma amiga. Já estivemos juntos em reuniões nesta casa. Perdoe-me não ter a lembrança, ainda estou um pouco confuso. Não se preocupe, tenho aqui este ramalhete de lírios, um presente do senhor Eurípides, que lhe entrego em nome do professor e Hermance. Eurípides? Barçanufo? Ele mesmo. O dirigente acolheu as flores ao peito, sensibilizado. Por sua vez, o professor provocou o diálogo. Amigo, como está se sentindo? Estou me sentindo leve como uma pluma e muito emotivo. É como se estivesse me livrado de enorme pressão interna. Não me lembro de ter experimentado esse estado íntimo quando na Terra. Começo a me sentir muito só neste quarto. Gostaria de sair desta ala, andar, conhecer melhor o hospital. Chega de doença. Estamos providenciando algumas medidas nesse sentido. Fique tranquilo. Quando poderei saber com mais detalhes o que aconteceu comigo, professor? Dr. Inácio disse-me algo sobre a causa do câncer. Você passou por uma cirurgia de extirpação. Seria um tumor? Não é bem isso. Era a causa matriz de sua enfermidade na próstata. Foi bem sucedida a cirurgia? Graças ao exímio cirurgião, tivemos excelentes resultados. Quem terá sido esse hábil cirurgião? Filmamos nossas cirurgias com fins terapêuticos e educacionais. Tenho permissão para disponibilizá-la ao seu conhecimento. Gostaria? Agora mesmo? Seria possível? Então vamos lá. O professor ligou o sistema de vídeo. Apenas peço sua permissão para que Selena acompanhe, já que nós outros estivemos presentes ao ato cirúrgico. Não vejo nenhum problema. Marcondes e todos nós assistimos às cenas. Atentamente. Selena demonstrou pavor ao ver as mãos arroxeadas de Dona Modesta. Quando foi feita a cisão, ambos impressionaram-se sobremaneira. Fim da amostragem, a mente do dirigente fervilhava de indagações. Todavia, preferiu o velho hábito de opinar sem conhecer, para defender-se do sentimento de vergonha. Não imaginei que essas doutrinações pudessem causar semelhante enfermidade. Acho trágico e injusto, após tantos anos de devoção, ter sido prejudicado dessa forma. Agradeço por me livrarem desse terrível mal. Retifique sua visão, caro irmão, falou o professor com firmeza. Ter respostas para tudo é um hábito enfermiço de graves proporções. Aprenda a dizer não sei, a perguntar com humildade e desejo de aprender. Absolutamente, isso não foi resultado do trabalho de amor aos desencarnados, mas poderia provocar o alojamento desse ser indesejável em minhas entranhas? Não lhe ocorre na lembrança?
Não. Ao responder, Marcondes passou rapidamente o olhar por todos nós. Era perceptível que havia recordado algo grave. Com astúcia psicológica, o professor pediu licença a nós e a Selena a fim de tratar um diálogo íntimo com o paciente. Retiramo-nos da sala para algumas visitações na ala. O doutrinador estava sendo estimulado a tratar de lutas muito árduas e íntimas. Seja franco, caro amigo, insistiu Cícero Pereira. Você se encontra no mundo da verdade. Chega o instante de olhar-te sem as máscaras enfermiças que costumamos usar para ocultar nossos conflitos. Extirpe de si mesmo os sentimentos de vergonha. Fale sobre seus segredos sem medo. Tenha disposição de trazer à tona as mais secretas revelações de sua vida, a bem de sua própria paz. Sua permanência neste leito é sintoma de carência. Desculpe, professor, mas os assuntos pessoais me dizem respeito e não pretendo e nem posso dividir com qualquer pessoa. Desculpe-me. Marcondes, o mal que guardamos na vida íntima jamais é assunto pessoal, e sim conta coletiva onerosa que tentamos pagar sozinhos, tão somente em razão da imagem soberba que construímos sobre nós mesmos. O orgulho tem o poder de enlouquecer-nos a tal ponto de imaginarmos ser melhor a dor do segredo que o alívio da sinceridade e do alto perdão. Fique sabendo, porém, que nosso papel nesta casa corretiva não se restringe à alegria de fazermos-nos amigos uns dos outros. Compete-nos o papel de educadores da alma junto ao extenso leque de necessidades de quantos aqui se aportam como enfermos. Sendo assim, se necessário for, contarei eu mesmo o que relata sua ficha reencarnatória, conquanto a partir de então seus méritos fiquem diminuídos ante o convite à libertação. Porventura está me ameaçando, professor? Seu entendimento, meu filho, está turbado pelas lutas e vícios humanos. Na minha posição, não posso mais lhe permitir avançar em direção ao velho homem manipulador e prepotente. Se na sua cegueira a minha palavra fraterna representa uma ameaça, então se considere intimado a dizer a verdade. Isso é demais. Jamais imaginei ser tratado dessa forma e, quando se preparava para continuar sua defesa, o professor falou com determinação. Conte-me sobre Eulália e pare de se defender. Liberte-se dessa culpa, meu irmão. O que o senhor sabe sobre Eulália? Tudo. Então por que me pergunta? Para que você mesmo descubra a extensão dos reflexos de seus atos em si mesmo. Certamente o espírito que chamam de meu mentor anotou isso também em minha ficha. Faz parte de seu aprendizado terreno. Vocês realmente adoram mostrar as nossas faltas por estas paragens. Para quem passou a vida inteira tentando fugir, nada mais justo. Eu não quero falar sobre o assunto. Onde fica meu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio foi cassado, meu filho, desde o momento que a insanidade formalizada tomou conta de sua vida. Para os que conhecem as verdades espíritas, espera-se o tributo da autenticidade e da honestidade consigo mesmo, sem os quais dificilmente a criatura conseguirá vencer o velho hábito da ilusão. E a ilusão nada mais é do que loucura. O senhor me chama de louco? Qual de nós não o é? Deixar de seguir o bem e o dever é a maior loucura do homem. Pois fique sabendo que eu me recuso a falar. Marcondes, se eu sair desta porta para fora, só retornarei daqui depois de 2 dias. Tenho dezenas de casos graves a acompanhar ainda hoje. Sua vida mental, extremamente sensível como se encontra, ficará como uma chaleira prestes a explodir. Mais algumas horas, caso você não se alivie,
temos péssimas previsões para seu quadro, que começa a se estabilizar graças às medidas a que você mesmo acabou de assistir no vídeo. Saia desse circuito enquanto é tempo, encoraje-se a dizer o que não gostaria. É para seu próprio bem. As medidas exteriores só terão valor se optar por cuidar de suas feridas interiores. O senhor está me forçando. Isso é um desrespeito, é muita pressão. Tenho medo de dizer. Por que o medo? Que farão comigo quando eu confessar? Nada, amigo. Absolutamente nada será feito por nós. O trabalho é todo seu. Experimente livrar-se dessa culpa que o atormenta. Fale, Marcondes. Está bem, manifestou irritado. Chega de pressão, eu não aguento mais. Isso é pior que a culpa que sinto. Fale. Eulália foi minha amante, minha mulher preferida. Está satisfeito com a confissão? Sou seu amigo e não seu confessor. Tranquilize-se, disse o professor com humildade. Não há razões para ofensa. Não há razões? O senhor, quando Marcondes preparava uma nova ofensa, o benfeitor cortou sua fala e revelou. O ovoide que você viu na fita veio dela, meu filho. O ovoide veio dela? De Eulália? Sim, veio. Pelo amor de Deus, vamos parar por aqui. O professor, notando o desejo de fuga da conversa, teceu algumas considerações sobre o caso para despertar interesse. Envolvendo-o afetivamente através das informações, acalmou o paciente que, por fim, curioso, mas ainda muito constrangido, solicitou. Se assim deve ser, explique-me com detalhes. O sentimento de culpa forma um campo vibratório dinâmico e receptivo na criatura. As ações que colidem com nossa consciência, especialmente aquelas que são praticadas em milênios de repetição, consolidam os tumores energéticos na vida mental, que irradiam por todo o corpo físico e perispiritual em forma de ondas potentes de atração e retenção. Semelhante teor de energias desenvolve o sistema ecológico vibracional do homem, agasalhando formas de vida correspondente à natureza de suas emissões. A análise microscópica do corpo humano revela bilhões de seres vivendo em regime de coabitação, um autêntico ecossistema na massa corporal. Bactérias e fungos, vírus e milhares de micro-organismos trabalham incessantemente, formando uma extensa fauna e flora celulares. O perispírito, igualmente, é um sistema organizado que reflete a vida mental da criatura. Eulália carrega várias formas ovoides em seu útero, que a ela renderam um câncer fulminante. A origem das provas de Eulália está em vidas pregressas, nas sucessivas e impediosas atitudes abortistas. Mas como essa coisa passou para mim, professor? Não trate como coisa uma alma humana nessas condições, meu filho. Os ovoides, a despeito de sua condição repugnante, são seres que um dia amaram e foram amados. A negação da culpa, adotada para nos defender dos efeitos de nossos erros, cria abscessos energéticos. Você os agasalhou no sistema genital em razão da sublime lei universal da solidariedade. Mas eu não pedi isso. Muito injusto. Não fiz nada por mal. Não precisa pedir. É cláusula da lei natural. O homem é o único animal pensante, portanto, com capacidade de escolher. Sua escolha, porém, implica igualmente responsabilidade pelos seus atos. Pode optar pela vida livre ou pelos regimes de escravidão, jungindo-se aos processos retardatários do sofrimento para crescer. Ao decidir-se pelos caminhos em desacordo com a lei divina, está automaticamente assumindo para si os efeitos naturais do seu arbítrio. Mesmo nos caminhos inferiores da leviandade ou do mal, pulsam os estatutos da cooperação inulidível da evolução e da sinergia.
Cada criatura, por deliberação consciente ou por injunções decorrentes da sua insanidade, vive em regime de troca e apoio, submetendo-se aos imperativos da natureza. Por que não me livrei disso, quer dizer, dessa criatura com a morte? A morte nem sempre é alforria. Muitos morrem, mas não desencarnam, permanecem com as lutas do corpo. Tudo depende de como vivemos a vida para que a morte seja luz e paz em nossos caminhos. Que são os ovoides e outras tantas expressões teratológicas da vida, senão irmãos nossos que perderam temporariamente a razão e a consciência? Quem são os corações achincalhados pela zootropia dos pátios infernais, senão almas insensíveis que tombaram na culpa? Quais movimentos obedecem às formas vivas, não inteligentes, acomodadas ao corpo material, senão a atração para a evolução, à qual, igualmente, encontram-se submissas? Só mesmo a soberba humana poderia imaginar uma caminhada livre de semelhantes desígnios do crescimento. Evidentemente, o homem, único depositário do pensamento contínuo, é convidado a outro gênero de caminhada, conquanto ainda posicione como quem prefere os percalços do instinto, atraindo um contingente de dores voluntárias para si. De que me valeram mais de 4 décadas devotadas à causa espírita? Que sentimento de arrependimento o meu? Ainda sou um falido. Era essa a conclusão que o senhor queria que eu chegasse? Qual o tamanho da minha queda? Marcondes, trajetória igual à sua é rara entre nós. Pouco mais de um mês para se libertar dos efeitos que costumam exigir séculos de reparação. Você já começa a registrar uma profunda alteração na sensibilidade. O ovoide, em seu caso, era uma manifestação viva do tumor emocional, da prepotência e da culpa, um fator de obstrução do afeto. Devido a créditos auferidos no serviço do bem, chegou-se ao instante de libertação desta prova voluntária. Existem muitos casos que renascem com o ovoide implantado. Foi uma prova voluntária? Exatamente. Para Eulália, eu era um programa previamente acertado para o renascimento. Para você, um ônus adicional. Naturalmente, obedecendo à lei da causalidade. Causalidade? Você também tem seus laços com a história de Eulália, conquanto dispusesse de outras alternativas de quitação, e não as utilizou. Portanto, o câncer que me vitimou foi um suicídio? Quase isso, devido aos seus trabalhos de amor. Conseguimos prolongar sua vida até o termo previsto de sua partida. Contudo, seus últimos 20 anos, tão sofridos com a doença, poderiam ser evitados, caso sua escolha fosse outra. Afinal, sou um falido ou um vitorioso? O que você acha? Não sei, professor. Sinceramente, não sei mais nada. É assim mesmo, meu bom amigo. Quase sempre, ao ultrapassarmos os portais da morte, mesmo guardando extenso conhecimento espiritual, sentimos-nos sem resposta, sem referências. Somente o tempo responderá a essa indagação. O trabalho e o estudo lhe ensinarão a aferir melhor as sutilezas do templo sagrado de sua consciência. Por agora, acredite que sua situação não é das piores, apenas isso. Ajude-me a entender melhor minha dúvida, por caridade. Meu filho, não existe falência. Existe resultado, efeito. Sob análise de seu projeto reencarnatório, pode-se afirmar que houve desvio, tamanha a extensão das oportunidades que desperdiçou ou não soube aproveitar, sob o enfoque das leis divinas. Avançou, considerando o passado torpe e pertinente à grande maioria de nós. Em síntese, evitou quanto pôde o mal do qual se encontrava avisado, mas não criou todo o bem que poderia. Eis o problema, pura negligência. Frequentemente, os dramas do arrependimento tardio são adquiridos nas sendas infelizes da negligência, da indiferença aos deveres conscienciais.
optamos em aceitar os encantadores convites do desejo inferior em detrimento da oportunidade redentora da superação. Estou me sentindo envergonhado. Bom começo, porém não fique nisso. Há muito que fazer pela sua recuperação. Quem converte a vergonha do remorso em humildade aprende a sentir-se pequeno sem punir-se. Olhe os lírios que Eurípides lhe endereçou e apontou para a cabeceira da cama. Nestas flores há uma mensagem de esperança do apóstolo para a sua caminhada. Qual é a mensagem, professor Cícero? Eurípides foi chamado por Maria, a Mãe Santíssima, para uma tarefa inigualável em todos os tempos da humanidade. A tarefa de colher lírios que florescem em pleno pântano, socorrer os cristãos falidos em todos os segmentos. Ao erguer esta obra de amor, o mensageiro da esperança recebeu uma outorga do Espírito Verdade. Os que conheceram a mensagem de Jesus e não conseguiram ou desejaram ser fiéis aos ditames de sua consciência são as almas mais aliciadas pelos mandatários da perversidade, utilizando-se dos dramas emocionais da culpa e do desamor a si mesmo. Esses vilipendiadores da paz alheia os aprisionam e flagelam sem piedade. A mensagem de nosso diretor é iluminar a vida com esperança em quaisquer condições. O senhor me orientará? Você está sob a responsabilidade de Inácio Ferreira nesta casa. Ele será seu tutor temporário. Doutor Inácio, quem diria? Como quero agradecer-lhe pela cirurgia. Com que carinho me tratou. Ele esteve aqui e nada mencionou sobre o fato de ser o cirurgião. Que humildade. Amanhã ele virá vê-lo. Professor, perdoe-me a intransigência. Perdoe-me. Encontro-me confuso. Marcondes não resistiu ao volume das informações e à ternura de Cícero Pereira, deixando escorrer algumas lágrimas. Acalme-se. O choro far-lhe-á enorme bem. Assuma sua condição de paciente em tratamento e tudo ficará bem. O senhor conhece Eulália? Falou o dirigente, um pouco refeito em sua fragilidade. Eulália está aqui no hospital. Quando sair dessa ala, certamente os passos de vocês se cruzarão novamente. Ela sabe que estou aqui? Acompanhou tudo pelos vitrais da sala cirúrgica, orando a Jesus para que pudesse, fora da sala, receber em seus braços a pequenina incubadora com aquele ser desprovido e deformado. O dirigente não suportou a notícia. Mãos aos olhos, teve prolongada crise emocional. Seu pranto, seguido de suspiros de dor, banhava-lhe a alma em novas esperanças. Disse em voz alta e sofrida sobre o quanto se arrependia. Vez por outra, retirava as mãos com as quais tentava segurar as lágrimas e olhava o professor que lhe afagava a cabeça. Por fim, ele se abraçou ao seu tutor como uma criança, rendendo-se ao perdão e ao sossego íntimo. Após algum tempo, no intuito de recompor o companheiro, disse o professor: Posso chamar novamente as nossas companheiras irmã Cicelena para o diálogo? Sim, sim, limpou as lágrimas com um lenço ofertada por Cícero Pereira. Meus amigos, quanta informação tivemos nesse capítulo, não é verdade? Eu vou reler os pontos mais importantes para que a gente possa fixar, entender melhor essas informações tão preciosas. Vamos lá, lembro sempre que as letras em amarelo são cópias fiéis do original. Temos aqui nesse capítulo uma aula sobre tumorações, sobre os cânceres, não é? O sentimento de culpa forma um campo vibratório dinâmico e receptivo na criatura. As ações que colidem com nossa consciência, especialmente aquelas que são praticadas em milênios de repetição, consolidam os tumores energéticos na vida mental
que irradiam por todo o corpo físico e perispiritual, em forma de ondas potentes de atração e retenção. Semelhante teor de energias desenvolve o sistema ecológico vibracional do homem, agasalhando formas de vida correspondente à natureza de suas emissões. Leiam aqui homem como humanidade, não como gênero masculino. Então, o que nos diz o texto? Que as nossas repetidas ações equivocadas, assentadas na culpa, favorecem a formação desses tumores. Mais uma vez, temos a notícia de que ter culpa não ajuda nada. Temos que corrigir os nossos atos. Culpa por si mesma só serve para atrapalhar ainda mais a nossa trajetória. Item 2. Para que fique claro aqui, caso não tenha ficado claro nos livros de André Luiz, sobre os ovoides. Os ovoides, a despeito de sua condição repugnante, são seres que um dia amaram e foram amados. Que são os ovoides, que outras tantas expressões teratológicas da vida, senão nossos irmãos que perderam temporariamente a razão e a consciência? Não é verdade? Foram espíritos que um dia encarnaram, reencarnaram e que por dramas pessoais mal resolvidos entraram em regressão da forma, porque o espírito não regride. Então a culpa faz com que esse perispírito vá se recolhendo dentro de si mesmo, se transformando num ovoide. Fico mais uma vez por aqui, deixando meu e-mail e esperando que vocês façam contato, me ajudando a entender mais e melhor a essas lições. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.